DJ Denison. DJ Denison. Opa! Beleza, beleza, beleza! DJ Denison com vocês aqui mais uma vez para estar apresentando o mapeamento personalizado. E aqui desta vez nós temos a DDJ FLX6. Mapeamento top demais, criado pelo DJ Denison com os efeitos exclusivos, tá certo? Pessoal, o mapeamento, as funções, os efeitos mostrados aqui nesse mapeamento, a gente consegue fazer para qualquer outra controladora para assim usar no Virtual DJ, beleza? Então, aqui estarei apresentando nesse vídeo o mapeamento completo de como ficou na DDJ FLX6, tá? Cada passo a passo, cada função e os efeitos mostrados aqui, você pode também, a gente pode usar também em qualquer outra controladora, beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vamos iniciar aqui pelos botões aqui de cima, tá certo? Este mapeamento aqui, pessoal, ele é um mapeamento exclusivo criado por mim. Os efeitos mostrados aqui, as funções mostradas aqui foram criados por mim, tá? Então aqui nós temos os LEDs na batida da música, efeitos exclusivos, efeito nos pads, efeito do jog, efeito quebra de ritmo, efeito no Hotkill, função strings para fazer a capela, loop, tá, pessoal? E função corte de deck. Então eu vou mostrar tudo isso aqui para vocês no vídeo aqui. Então a gente vai começar pelas modificações aqui de cima do que foi feito, tá certo, pessoal? Então eu vou disparar a música aqui. Pessoal, o botão reloop aqui, tá? Eu adaptei um loop para ficar sempre com um loop de 4, tá? Então todas as vezes que você clicar aqui no reloop, ele vai ativar um loop de 4, tá? Tá? O loop base aí para a gente fazer a mixagem. E aqui no in a gente vai diminuir loop e no out a gente vai subir loop. Tá, então você que é DJ das mixagens, muito importante usar o loop, ativar o loop 4 e aqui você pode subir loop, tá? E diminuir loop e assim está fazendo as suas mixagens, tá certo? Tá? Muito utilizado no nosso mapeamento com os efeitos aqui nos pads, tá? Fundindo eles. Eu vou mostrar mais para frente aqui a assimilação com eles, tá bom? Então aqui função loop, tá? Modificado, loop de 4, diminuir loop e subir loop. Beleza, pessoal? E nesses dois botões aqui, a gente fez a ativação aqui no loop 1, tá? Nesse botão no loop 1 e aqui é para ativar o efeito do jog, aquele efeito que nós fazemos no jog, tá certo? Porém, aqui nesta controladora exclusivamente, por ela ter a função aqui também no botão, a gente não vai fazer o efeito no jog e assim pelo nosso botão aqui, pelo nosso slide aqui de efeito normal. Então, tá? Mais para frente eu vou estar mostrando para vocês esse efeito, tá certo? Mas é só para mostrar que aqui é para ativar o loop 1, tá? Tá, então, toda vez que a gente clicar aqui vai ativar o loop 1 e aqui vai ativar o nosso efeito do jog, tá certo? E mais pra frente eu vou estar mostrando esse efeito aqui no jog, tá bom? Aqui, pessoal, eu deixei um atalho para um efeito, tá? Ficou esse efeito aqui, ó. O efeito Backspin Magic, tá? Então, toda vez que a gente clicar aqui, ele vai ativar esse efeito, tá certo? É um efeito Backspin Magic, tá? Ele dá um backspin prolongado. Um efeito que a gente vai utilizar muito aí nas nossas mixagens, tá bom, pessoal? Aqui ficou o padrão, aqui eu mantive o padrão da controladora, que tem os efeitos próprios da controladora. E olha que bacana, pessoal, olha que legal. Tem um efeito aqui que eu gostei bastante, que é um efeito, tipo uma variação do nosso eco 100%. É um efeito que ele finaliza dando um eco na música, eu gostei bastante. Tá certo? Então a gente ativa o efeito e a gente prepara o efeito e ativa clicando no botão. Então, em outras controladoras eu estarei modificando, fazendo a inserção desse efeito aqui, tá? Em qualquer outro botão de outra controladora. Ele dá esse efeito aqui no eco.
prepara. E ele vai e faz essa quebra no ritmo com esse eco aqui. Muito bacana se você estiver usando uma música aqui. Tá? Mais pra frente eu vou mostrar para vocês uma música com vocal, pra gente fazer a transição. Então aqui ficou o padrão da controladora. Tá? Aqui você vai passando os efeitos. Tá? Nós temos 4 efeitos aqui. Prepara e dispara. Efeito 1, efeito 2. Prepara e dispara. Tá? Efeito 3. Prepara. É um break, dispara. E o nosso eco aqui, tá? Esse eco aqui muito bacana, que eu gostei bastante, que eu vou estar utilizando esse eco aqui para outras controladoras, tá certo? Então aqui ficou o padrão que já vem na controladora FLX6, beleza? Vamos mostrar aqui os padrões dos LEDs na batida da música e os efeitos nos pads, tá? Efeitos exclusivos, tá? Criado aqui por mim, DJ Dennis, tá certo? Então vamos mostrar aqui para vocês como ficou esse efeito aqui. Deixa eu pôr uma outra música. Beleza. Primeiramente, bora lá. LEDs na batida da música. Tá com vários padrões. Você vai clicando aqui, tem os padrões de LEDs na batida da música. Beleza, pessoal? Então, LEDs na batida da música. Aqui no Hotkey, tá? Eu gosto muito de deixar o Hotkey aqui, eu uso o Hotkey, são pontos de marcações na música. Então, você que faz ponto de marcação na música, eu deixo habilitado aqui o Hotkey, tá bom? Muito bacana. E olha que legal, aqui no filtro nós temos um efeito pitch, que a gente tem vários efeitos aqui no botão do filtro, que estarei mostrando para você, que você pode também fazer uma graça aqui com o Hotkey. Beleza? Você pode estar fazendo aqui um efeito pitch, clicando aqui no Hotkey, beleza? E fica desse jeitinho. Então aqui é o Hotkey, o ponto de entrada na música, tá certo? Ponto de entrada na música. Se você não sabe, não tem conhecimento em marcações de música, eu tenho um curso que ensina, tá, detalhadamente tudo sobre marcações de música, tá, com o Hotkey, tá? Então aqui é o nosso Hotkey, Pad FX, tá, nosso Pad Effect. Aqui a gente tem o nosso banco do efeito 01, tá certo? Eu vou estar mostrando cada um desses efeitos aqui, tá bom? Efeito Backspin com eco, tá, um efeito exclusivo. Tá, um efeito backspin com eco. E aqui um break com eco, tá certo? E aqui a gente tem o nosso loopzinho de saída, um loop out, tá? Então são esses 3 efeitos que eu uso muito nas transições de música, tá certo? Tá, ele vai decaindo aqui até finalizar a música. Eu uso muito no final de uma cantada também, tá certo? Então, esses efeitos aqui. E aqui no nosso Pad 1, tá? A gente tem um efeito de aceleração. Um efeito de aceleração. Eu gosto muito de usar esse efeito, tá? Assimilando com o loop. Então, eu gosto sempre de iniciar com o loop, tá? Faço um loop de 4, vou diminuindo e assim eu dou continuidade com o efeito de aceleração. Quando eu uso ele, eu faço desse jeitinho aqui, tá? Loop. E aí, faço o loop e aí preparo ele, tá? E aí você faz a sua mixagem, tá? Até onde você quiser e pode assimilar com outros efeitos aqui, beleza? Aqui a gente tem os nossos efeitos aqui, uns efeitos bacanas que você pode estar fazendo durante a música, tá? Deixa eu desativar o efeito.
efeito de paradinha, efeito cut, efeito robótico, beleza? Então são alguns efeitos que você pode estar utilizando durante a música, tá? Beleza? Esse é o nosso Effect 01, tá? E aqui, passando aqui no Beat Jumper, a gente tem o nosso Effect 02, que são outros efeitos diferentes do nosso 01, tá certo? Vamos lá. Este aqui é o nosso Echo 100%, é um efeito que eu utilizo muito, tá? Quando a gente tem música com vocal, tá? Então deixa eu pôr aqui uma música que tem pegada nossa aqui com vocal. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem o nosso Echo 100%, um efeito muito utilizado, muito top, que eu utilizo bastante para a gente estar fazendo as nossas transições de música, tá certo? Então, geralmente eu preparo logo aqui a música, tá? Deixa preparado o nosso deck, deixa a música lá. Beleza, pessoal? Então esse efeito Echo 100% é um efeito que a gente utiliza muito na transição. Ele dá esse eco, tá? Ele deixa a música parada em eco, tá? E aí você faz a sua mixagem, faz a sua passagem de deck, tá certo? Muito utilizado, beleza? Consegui conter meu coração aos impulsos dessa paixão que tomou conta do meu ser. Em um segundo consigo te esquecer, te desejo além do prazer. Beleza, pessoal? Então Echo 100%, tá? Muito utilizado aí com os steams, muito bacana esse Echo 100%, beleza? Aqui a gente tem outra variação de backspin. Outra variação de backspin com eco. E outra variação de break também, já mais distante. Essa variação de break é o que eu uso para fazer uma quebra de ritmo, tá? Então, geralmente, quando eu vou fazer uma quebra de ritmo, tá, pessoal? Mudar de uma sequência para outra, eu uso muito esse break aqui do nosso Effect 02, que fica aqui no pad 4. Como é que eu faço? Já não sei mais o que é certo. Beleza, então eu faço o loop, vou diminuindo o loop e faço essa quebra de ritmo aqui com esse break aqui, que é o mais longo, tá? Eu gosto bastante de fazer essa quebra de ritmo, tá? Um efeito de quebra de ritmo. E aqui a gente tem também, tá, uma nova variação, tá, de outros efeitos com quebra de ritmo. Aqui no nosso pad 5, 6, 7, 8 e o nosso primeiro aqui também. Quebra de ritmo, tá? Eu uso muito também com o nosso... Eu uso bastante também com o nosso loop, tá? E aí vou finalizando. Então aqui é efeito de quebra de ritmo. E aqui a gente tem várias variações, tá, de efeitos de quebra de ritmo. São variações diferentes. Beleza, então são variações de quebra de ritmo que a gente faz aqui em vários tempos da música, tá certo? Aí tem que ser treinado isso aí, tá bom? Deixa eu desativar aqui. Tem que ser treinado isso aí. Geralmente eu uso muito com o loop, tá bom? Não, nem sempre eu entro agressivamente aqui na quebra de ritmo. Geralmente eu seguro a batida no loop de 4, diminuo e assim, aí sim eu faço a entrada aqui com a quebra de ritmo.
Você pode entrar direto também, se for nesse pad 1, que ele não fica tão agressivo a quebra de ritmo, tá bom? No final da cantada, no final, a gente clica aqui para ficar bacana e vai e finaliza com um break ou um eco, tá certo, pessoal? Então, são efeitos de quebra de ritmo em vários tipos, em vários jeitos, tá certo? Treinar isso aí. Então, esse é o nosso Effect 02. Beleza, pessoal? Então, esses são os nossos efeitos principais. E aqui no sampler, a gente deixa sempre ativado aqui também para estarmos disparando o nosso banco de efeitos e vinhetas do sampler. DJ Denison. DJ Denison. DJ Denison. DJ Denison. DJ Denison. Tá? Aqui, pessoal, eu deixei um atalho para você fazer a paginação do seu sampler. Então, se você usa várias páginas de sampler, você pode estar paginando aqui. Aqui ele vai para frente, aqui ele retorna a página, Ele tá? que está no comando. Bota o bagulho doido pra endoidar. Bora que vai começar o rock. DJ! É o rock. Cadê as quengas, cara? O cabeça branca. Eu, hein? Baile da saudade. Beleza, pessoal. Então aqui o nosso sample para disparar a vinheta, tá? Pessoal, esses são os nossos efeitos principais. Porém, tá, você pode estar utilizando outros efeitos também nos pads que eu deixo. Quando você recebe um mapeamento, você recebe o mapeamento e mais os pads e efeitos. Tá? Se você clicar com o botão direito do mouse, tá? No caso aqui no pad FX, no caso aqui, você pode clicar com o botão direito do mouse e ele vai abrir todos os pads que tem disponível para você. E aqui mostra os efeitos 01, 02, 03 e 04 de DJ Denison. Então, esses aqui são os nossos efeitos 01, 02. E você ainda tem o efeito 03, que pode estar pondo aqui, tá para testar. São outros efeitos, tá? No caso aqui são variações de backspin. Então, pessoal, esse nosso Effect 03 são variações de backspin, tá certo? E a gente tem também, tá, o nosso Effect 04. Você pode modificar, clicar com o botão direito do mouse, usar aqui o Effect 04, que são efeitos de paradinha na música. Quantas duas é certo pra mim? Tá, pessoal, então são variações aqui de efeito de paradinha no nosso Effect 04, tá? Então eu utilizo mais o nosso Effect 01 e o 02, e às vezes também a gente utiliza esses 03, 04, fica a critério e gosto de cada DJ, tá certo? Então, esses são os nossos efeitos mostrados aqui nos pads, beleza? Pessoal, vamos mostrar aqui o nosso efeito do jog, tá certo? Deixa eu pôr aqui música. Deixa eu ajeitar aqui pra gente pôr o nosso efeito no jog aqui, beleza? Certo, pessoal, em outras controladoras, geralmente eu deixo 2 mapeamentos, com efeito no jog e sem efeito no jog. Tá? E a única diferença é um que faz o efeito e o outro que deixa o jog original. Nesta controladora eu fiz diferente, tá? Ela me dá uma possibilidade para fazer diferente, de fazer só um mapeamento e incluir o efeito do jog aqui nessa variação para a gente variar aqui, tá certo? Então como funciona? O jog fica original, sempre o jog vai ficar original para você fazer a mixagem pelo jog, a gente não vai fazer de fato pelo jog, e vai ficar como, tá certo? O efeito no jog, pessoal, é um efeito que ele precisa ser muito treinado. Eu demorei um tempo para me aperfeiçoar esse efeito, tá? Inclusive, o meu curso de mixagem em ritmos paraense, eu ensino detalhadamente, passo a passo, como você executar com maior perfeição o efeito do jog, que eu sei que não é muito fácil, tá certo? A gente precisa de muitas coisas aqui para chegar a uma boa apresentação, beleza? Então, vamos lá. Eu já mostrei que aqui tem o nosso loop 1, a gente precisa do loop 1,
botão para ativar o efeito e o botão para variar o efeito, tá certo? Aqui qual é o cuidado aqui? O cuidado é você manter sempre ativado o efeito aqui que você vai querer usar, tá? O canal select, tá? Então se você for fazer a ativação do efeito, estiver usando o canal 1, você deixa no canal 1, porque só vai funcionar se estiver no canal 1. Se tiver em outro canal aqui, você tentar fazer, o efeito não vai variar, tá certo? Ó, não tá variando nada, então vai deixar no canal que você estiver usando. Se você usar desse lado, você deixa no 2. Se estiver usando aqui no canal 1, deck 1, você deixa no 1 aqui para ele fazer a variação, tá certo? Então vamos lá, a gente vai disparar a música. Para ficar legal o efeito, sempre fazer com uma mixagem, de preferência com o deck, tá? Que vai fazer a mixagem com o deck na batida, sincronizando. Beleza, pessoal, então estarei mostrando aqui como ficou o nosso efeito do job. Entre o meu amor e uma antiga paixão. Mesa cheia de garrafa e eu aqui tendo que assistir. Beleza, pessoal, então nosso efeito do jog, tá certo? Você consegue fazer essa variação aqui, tá? Pelo nosso slide aqui e faz o caqueado aqui no nosso fade de volume, tá certo? Aí fica conforme a posição que você tiver mais praticidade. No caso aqui eu gosto de fazer muito o efeito aqui com o direito aqui no caqueado, eu consigo ter mais uma performance melhor se eu tiver com a minha mão direita aqui. Geralmente eu faço o efeito aqui no jog, então por isso eu fiz essa inversão aqui de mão, tá? Mas se você tiver praticidade para fazer aqui também não tem problema, desde que fique no tempo certo, tá certo? Então se você quiser mais detalhe como fazer o efeito do jog, efeito no jog, tá? No meu curso de mixagem eu ensino detalhadamente, passo a passo, tá certo? Beleza, pessoal, então a gente vai mostrar para vocês agora a função strings, tá? A função strings, pessoal, tá? Para a gente estar separando vocal de instrumento, batida, fazer a capela e etc. Tá? A gente consegue fazer, eu deixo mapeado geralmente aqui pelos nossos botões de frequência agudo, médio e grave. E eu deixo um atalho para você ativar e desativar essa função, tá certo? Então, o atalho que a gente você vai ter na controladora, Shift mais Sync, tá? Ele ativa ou desativa essa função, tá certo? A função de strings, beleza? Então, ó, agudo, tá? Shift mais Sync, ele ativa para fazer a capela, tirar a voz e batida, tá? Então, na tela você consegue ver quando ele está ativado ou desativado, beleza? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei por que você mudou. O seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Me traiu o meu jeito de amar, mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar, ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Porque você mudou, nem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Se eu te bloquear, e a saudade... Beleza, pessoal, então nossa função strings que a gente utiliza, tá? Utilizo bastante a função strings para você mixar, para você fazer uma graça. Pessoal, essa função strings, se você estiver usando um som, uma carretinha, um som que tenha pressão, isso fica muito top, fica muito lindo. Quem toca com função strings em algum som que tem pressão, você sabe que é muito top. E você pode fazer também muitas mixagens utilizando as funções strings aqui, tá certo? Te conquistar, é uma fase,
Quer separar você de mim, não vai. Tá vendo que eu tô mixando, tá, pessoal? Eu tô mixando de um canal a capela e a outra já entrando na batida, já para fazer a mixagem. Tá, então a gente pode estar fazendo essa variação, tá? Você pode estar fazendo essa variação, mixando, tá? Deixando só de um canal a capela e a outra já entra na batida para fazer a sua mixagem, tá certo, pessoal? Então, é muito bacana essa função Steer, beleza? Mais embaixo nós temos o nosso botão do filtro, tá? Que este botão a gente consegue mapear, tá? Para utilizar muitos efeitos nele, tá certo? Consegue mapear? Não, eu já mapeei, tá certo? Aqui está nosso efeito, o nosso efeito pitch, tá? Deixa eu voltar no padrão aqui do filtro, beleza? Então aqui, deixa eu deixar aqui. Na tela você consegue ver o efeito que está atuando no botão do filtro. Tá? Filtro. Shift mais o botão do Kill, tá? O botão do fone, você consegue, tá, modificar, mudar o efeito para atuar nesse botão. Aí você vai clicando Shift, mas o que ele vai variando efeito. Esse aqui é top. Tá? Esse é o nosso efeito, um loopzinho, tá? Muito utilizado também, que eu gosto de usar, tá? Para a gente estar fazendo a nossa... Deixa eu ajeitar aqui, beleza. Eu uso muito esse efeito loop, tá? Um loop raw, um loop de saída também. Não sei porque você mudou. Tá? Utilizo muito nas transições esse efeito loop aqui para fazer a saída, tá certo? Só tem que saber entrar no tempo certo, tá? Treinar para entrar sempre no tempo certo, geralmente no final da cantada, beleza? Então, Shift mais Kill, nós temos o efeito pitch, que eu já mostrei para vocês. Reverb, tá? A gente pode aplicar reverb na música também. Te reconquistar, ela faz e vai passar, ela só quer brincar de amar. E aí você pode estar abrindo ou fechando o reverb, tá? Muito legal para fazer expansão da música no ambiente, tá certo? Shift mais Kill, aí tem outros efeitos aqui, tem algum efeito que não é legal. O efeito espiral, tá? Então aqui também você pode deixar a capela no botão do filtro, tá? Então você pode deixar aqui o vocal e ele faz a capela, tira a voz. Mas sei que eu vou lutar pra te reconquistar. Beleza, pessoal? Pessoal, aqui no botão do filtro a gente tem um efeito, tá? Muito bacana que eu utilizo bastante, o efeito cut. O efeito que eu faço pra gente fazer, geralmente, um caqueado aqui na mixagem. Mas você não quer, não sei porque você mudou. Tem o seu olhar, nada é igual quando eu te conheci. Beleza, pessoal? Então, é o efeito cut, o efeito que dá para você fazer uma graça também na mixagem. Beleza? Então, esses são os efeitos que a gente tem. Tem o efeito eco também. Tá, então, se você quiser pôr eco na música, você consegue aqui também por efeito. Tá? Você vai clicando, efeito flanger. Separar você de mim não vai.
Então, para quem curte um efeito flanger, nós podemos pôr também o efeito aqui, beleza? Então, pessoal, esses são os efeitos aqui do nosso cut. Beleza, pessoal? Então, estarei mostrando para vocês a função de corte de deck, tá muito bacana, tá? Então, eu deixei mapeado aqui nesta controladora, aqui no Jog Cut, beleza? Então, por aqui a gente consegue fazer o nosso botão de corte de deck, tá? Então, nas outras controladoras, sempre eu deixo em algum botão, você vai receber toda a descrição de onde está cada função de cada botão, beleza? Função quebra de deck, tá? Corte de deck. Pessoal, muito simples e muito utilizado para quem gosta de agilidade, fazer várias sequências de música. Principalmente a galera aí do rock doido, que passa muito rápido aí uma música para outra. Então, você não precisa estar no play, no fade, basta você deixar a música no ponto certo e aí você fazer o seu corte de deck. Fica desse jeitinho. Então, pessoal, a função do botão corte de deck é exatamente isso. Ele faz um corte no deck que está tocando e já passa automaticamente para a próxima música no ponto que tiver na agulha, tá? Então ele está tocando aqui, ó. Aí ele toca no ponto da agulha. Olha que legal, eu deixei aqui um atalho. Se você usa Hotkey, pontos de Hotkey, tá? Aqui no Shift mais Kill, tá? Se eu pegar aqui no deck 2, ó, se nessa música do deck 2 eu tiver vários pontos de Hotkey, Shift mais Kill, ele vai tá passando para a agulha o ponto de entrada que você tiver. Então, quantos pontos você tiver na música, beleza? Deixa eu colocar um ponto aqui, ó, ponto 3, só por como exemplo, vou colocar um ponto 4. Ou seja, aqui nessa música do deck B, a gente tem 4 pontos de entrada de Hotkey. Então, Shift mais Kill, ele vai variando esse ponto de entrada. Hotkey 1, Hotkey 2, 3, 4, e assim você vai determinar em que ponto você quer entrar na música, já deixa aqui na agulha. Então eu utilizo bastante o Hotkey, então para mim geralmente já entrar na vocal, tirar aquela introdução, já entrar num refrão, enfim, um ponto bacana da música, tá certo? Produções. Joga a mãozinha pra cima e grita. Hey, oh, hey, 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 hey. Beleza? Então, pontos de Hotkey, Shift mais Kill varia. E aqui o nosso botão de corte de deck, beleza? Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha. Aí o ideal é sempre estar sincronizado para você não perder a pegada, tá? Então sincroniza sempre as músicas, prepara bem as músicas que você vai tocar em sequência para você não ter quebra, tá? de ritmo aí na hora que estiver tocando. Porque se você estiver tocando uma música rápido e a outra estiver um pouco lento, tá certo? Não vai ficar muito bacana. Beleza, viu que ele dá uma quebrada. Então, sempre manter as músicas na pegada ali, no BPM sincronizado, tá certo, pessoal? Então, função corte de deck. Chega,